No turbulento cenário do Império Romano, um líder destacou-se não apenas pelo poder que detinha, mas pela sabedoria que o guiava. Este era Marco Aurélio, conhecido como o Imperador Filósofo. Sua história não é apenas uma narrativa de poder, mas uma jornada épica de autoaperfeiçoamento e dedicação ao bem-estar de seu povo. Sejam bem-vindos ao Desvendando a História. Marco Aurélio, um dos imperadores mais admirados da história romana, é frequentemente lembrado como o último dos 5 bons imperadores. Seus predecessores, Nerva, Trajano, Adriano e Antonino Pio, estabeleceram um legado de governança sábia e justa. Nascido em 26 de abril de 121 d.C., durante o reinado de Adriano, Marco Aurélio veio ao mundo como Marcus Annius Verus, em uma família de origem romana ítalo-hispânica. Embora sua família fosse financeiramente estável, eles não pertenciam à realeza. A perda de seu pai, quando ele tinha apenas 3 anos de idade, levou a ser criado por sua mãe e seus avós, que desempenharam um papel crucial em sua educação. Perto do fim de sua vida, o imperador Adriano, sem filhos, escolheu Antonino Pio como seu sucessor. Como Antonino também não tinha filhos, ele adotou 2 jovens como seus herdeiros: Lúcio Vero, de 7 anos, e Marco Aurélio, de 17. Após a adoção, Marco Aurélio passou a ser conhecido como Marco Aurélio Antonino e dedicou-se a aprender as complexidades do governo e da política ao lado de seu pai adotivo. Em 140 d.C., Marco Aurélio foi nomeado cônsul, posição que ele ocuparia outras 2 vezes durante sua vida. Ele levou uma vida pessoal relativamente simples e sem grandes extravagâncias. Em 145 d.C., casou-se com Faustina, a filha mais nova de Antonino Pio. Juntos, tiveram vários filhos, dos quais alguns não sobreviveram por muito tempo. Entre os mais notáveis estavam sua filha Lucila e seu filho Cômodos. Diferente de muitos imperadores anteriores, Marco Aurélio se destacava na administração e na justiça, gastando boa parte de seu tempo em audiências e petições. Foi durante o seu reinado que ocorreu a primeira pandemia conhecida a afetar o Império Romano, a peste antonina. Possivelmente trazida por soldados retornando de campanhas no Oriente Próximo, estima-se que essa praga tenha matado cerca de 5 milhões de pessoas, aproximadamente 10% da população total do Império Romano. A habilidade política e a capacidade de conciliação de Marco Aurélio foram cruciais para manter a estabilidade do império em tempos turbulentos. Além disso, sua parceria com Lúcio Vero, co-imperador romano, marcou um período de cooperação e divisão de responsabilidades. Marco Aurélio focava principalmente nos assuntos administrativos e filosóficos, enquanto Vero se envolvia mais diretamente em questões militares. Em 161, os co-imperadores Lúcio Vero e Marco Aurélio participaram de uma campanha militar contra os partas, que durou até 166. Além disso, enfrentaram ataques de tribos germânicas e invasões gaulesas. Em 169, Lúcio Vero faleceu repentinamente durante uma campanha militar, deixando Marco Aurélio como único imperador de Roma. Marco Aurélio ascendeu ao trono imperial com uma visão clara de justiça e prudência, conquistando o respeito não apenas do Senado romano, mas também do povo. Sua presença durante campanhas militares contra tribos germânicas não era apenas simbólica. Ele liderava pessoalmente, demonstrando um compromisso inabalável com a defesa do império e a segurança de seus cidadãos. Contudo, o verdadeiro legado de Marco Aurélio transcende suas vitórias militares. Nas páginas íntimas de suas Meditações, um diário dedicado à reflexão pessoal, ele compartilhou suas profundas convicções filosóficas. Nestas páginas, buscava não apenas orientação para suas próprias ações, mas também um caminho para o autoaperfeiçoamento contínuo. Marco Aurélio era adepto do estoicismo, uma filosofia que guiou suas ações e pensamentos até o último dia de sua vida.
Ele governava com base nos princípios estoicos, buscando sempre a virtude e a razão em suas decisões. Ele acreditava que o verdadeiro poder não residia apenas na autoridade política, mas na capacidade de manter a calma e a integridade moral diante dos desafios do governo. Como ele próprio disse, o melhor modo de vingar-se de um inimigo é não se assemelhar a ele. Essa frase demonstra sua abordagem única ao liderar, priorizando a sabedoria sobre a impulsividade e a justiça sobre a retaliação. Para Marco Aurélio, governar não era apenas um dever, mas uma oportunidade de aplicar os princípios éticos do estoicismo para o benefício de todo o Império Romano. Além de seu papel como filósofo imperador, Marco Aurélio se destacou por sua habilidade administrativa meticulosa. Sua atenção aos detalhes e seu respeito pelas instituições romanas ajudaram a fortalecer a governança do império, mantendo a estabilidade interna mesmo em tempos desafiadores. Seu governo também foi marcado por iniciativas sociais significativas. Ele estabeleceu programas de assistência para os menos favorecidos, promoveu a educação em todo o império e incentivou o florescimento da cultura romana. Essas políticas não apenas melhoraram o bem-estar dos cidadãos, mas também fortaleceram a coesão social e o orgulho cívico. Marco Aurélio e seu exército restauraram a fronteira do Danúbio em 175. As legiões de Marco Aurélio já dominavam a maior parte da região, forçando muitos de seus adversários a aceitar acordos de paz. No entanto, nem mesmo ele escapou das conspirações. Naquele mesmo ano surgiu um novo desafio. O general Avídio Cássio, que havia servido sob o comando de Lúcio Vero, se tornou prefeito de todas as províncias orientais, incluindo o Egito. Aproveitando o boato da morte de Marco Aurélio, Cássio se autoproclamou imperador. E isso obrigou Marco Aurélio a viajar para o Oriente para retomar o controle da situação. Felizmente, ele não precisou enfrentar Cássio em batalha, pois o general foi assassinado por seus próprios soldados. Aproveitando a oportunidade, Marco Aurélio realizou uma viagem de pacificação e inspeção pelo Oriente, percorrendo as províncias orientais junto com sua esposa e reafirmando sua autoridade como imperador. Durante a viagem, a imperatriz Faustina, que o havia acompanhado nas campanhas do Danúbio, infelizmente faleceu. Grandes homenagens públicas foram concedidas a ela. Algumas fontes antigas sugerem que ela teria sido envenenada por suposta participação na revolta de Cássio. Mas isso ainda é apenas um mistério que um dia possa ser desvendado. 5 anos após a morte de sua amada esposa Faustina, Marco Aurélio, o grande imperador filósofo, encontrou seu fim em 17 de março de 180 d.C. Ele estava em Vindobona, o que conhecemos hoje como Viena, na Áustria. Lá, Marco Aurélio liderava bravamente suas legiões contra as tribos germânicas ao longo do rio Danúbio, em meio às duras guerras marcomânicas. Acredita-se que sua morte tenha sido causada por uma praga ou doença, uma triste consequência dos anos de intenso esforço físico e mental que ele dedicou à defesa de Roma. A morte de Marco Aurélio marcou o fim da Pax Romana, um período de aproximadamente 200 anos de relativa paz e prosperidade, iniciado com o imperador Augusto. Seu falecimento levou a um declínio do qual o Império Romano nunca se recuperou completamente. Seu filho Cômodo, que assumiu o trono, não possuía a mesma habilidade política e militar de seu pai, resultando em uma era de instabilidade e fragilidade no império. Marco Aurélio é lembrado como um rei filósofo, um líder que entendia seu papel como servidor do povo e que dedicou sua vida ao desenvolvimento pessoal e à prosperidade do império. Seu reinado foi guiado pela virtude e sabedoria, e ele manteve sua integridade e visão de um mundo governado por uma inteligência natural e benevolente, mesmo diante das adversidades. Marco Aurélio, imperador romano, escreveu Meditações, um compilado de 12 livros com suas reflexões filosóficas. Junto com A Arte da Guerra, de Sun Tzu, Meditações é uma das obras mais consumidas no mundo, oferecendo lições sobre virtude e resiliência.
Você já conhecia Marco Aurélio? E quais outros personagens históricos você gostaria de ver aqui no canal? Deixe seu comentário abaixo e o seu like. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Te vejo no próximo vídeo. Até lá!